Lênio, e como que você está vendo essa questão da anistia agora com assinaturas para um projeto de urgência ser votado na Câmara? Como você recebeu essas notícias? Eu sei que tem publicado artigos defendendo que é inconstitucional. Não, o que mais me impressiona aí é que metade das assinaturas é da base do governo. Significa que essa base é uma fraude, né? Não existe uma base do governo se a própria base do governo, parte dela, brinca com a democracia, negocia a democracia. 140, ou não sei quantos deputados da base assinam um projeto de urgência da anistia. Isso não tem nenhum sentido, isso é brincar com a democracia. O Brasil está fazendo um harakiri institucional. É de uma irresponsabilidade bárbara, é antirrepublicano. Isto é um golpe na tentativa de golpismo, entende? O processo do golpe está levando um golpe, uma rasteira de parte do parlamento e auxiliados por pessoas que pretensamente estariam apoiando o governo. É isso que é estarrecedor, que é inconstitucional, não tenho dúvida nenhuma, o Supremo vai dizer, não se preocupe, o problema não é jurídico, o problema é político, P-O-L-I-T-O, político. Isto vai à crise institucional, joga no colo do Supremo Tribunal, indevidamente, porque toda a democracia funciona com desenhos institucionais. A gente chama isso de diálogos institucionais. E os diálogos institucionais e os desenhos impedem que se criem crises institucionais. Crises só existem quando os diálogos institucionais falham. Isto é, a divisão de poderes, que devem ser harmônicos, tem um mecanismo anterior que funciona para evitar o atrito e a crise. O Brasil está na contramão, o Brasil não está sabendo utilizar os mecanismos de freios e contrapesos e está se encaminhando, e aí o governo falha também, porque não entra em campo como deveria, entende? Está criando um problema lá na frente, que é um problema de crise institucional. E os deputados, de forma irresponsável, brincam com a democracia. Este é o pior parlamento que a República já teve. Vai. Eu não sei se o Lênio viu, mas o Gonê ontem escolheu um ex-chefe da Lava Jato para comandar o GAECO Nacional, o José Adonis Calou, né? Que foi subprocurador-geral. A Lava Jato não morreu e está cada dia mais forte, Lênio? Tá no nome do sujeito, ele me calou, tá entendendo? O Gonê me calou agora. Que posso eu dizer disso? Né? De novo, essa é uma questão que eu falei antes dos desenhos institucionais. Nós procuramos sarna, nós procuramos coisas que nós deveríamos evitar. Entende? O poder que tem o Procurador-Geral da República deveria servir para evitar esse tipo de coisa. A começar, por exemplo, a própria Polícia Federal, de algum modo também, eu denunciei isso várias vezes. Tudo isso que está acontecendo agora, se nós tivéssemos processado essa gente em 6 meses, nada disso estaria acontecido, já estariam cumprindo as penas. Mas não, fomos deixando, a polícia foi se apoderando, o Ministério Público foi olhando de soslaio, e, de repente, passados 2 anos, quando se processa, começa o movimento e as tensões aumentam. Então, nós temos que aprender
e parece que nós insistimos nos erros, temos que aprender a evitar que os erros aconteçam. Se você tem, por exemplo, alguém se nós temos uma experiência fracassada na República, que foi a Operação Lava Jato, e isso parece fato, não é? Que ela causou isso que está aí. Percebe? Isso que está aí só existe por causa da Lava Jato. Ora, as pessoas que lidaram com a Lava Jato e lidaram mal, ou bem para eles, mas mal para o país, elas não deveriam ser prestigiadas. E por quê? Porque é uma crônica de um problema que vai se colocar logo adiante de novo. Mas o Brasil tem essas coisas de insistir e avisar, todo mundo avisa que vai dar errado, dá errado e não funciona. Não há muito o que comentar sobre esse tipo de coisa. Vá que o cara faça uma brilhante gestão logo adiante, sei lá, a gente só pode falar sobre o que tem na mão, né? Se fôssemos pitonisas, ganharíamos na loteria, e se ganhássemos na loteria, não precisávamos nos preocupar com essas coisas mundanas, né? É verdade. O Cacai chamou a atenção, até coloquei aqui numa matéria que a gente fez, mandou uma mensagem que você pode ter recebido também à noite, dizendo: o relatório aprovado pelo CNJ imputando corrupção, você viu, né? Peculato, organização criminosa. Está 10 meses parado lá. Exatamente. 10 longos meses na gaveta. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Qual é a explicação disso, né? De novo, dentro disso que nós falamos. Se as coisas funcionassem, não teríamos esses problemas que se dão logo na sequência. Aí. Teria que ter um prazo, né, para dar resposta, né? Os caras, né, não tem quem cobre, não tem. Acontece o seguinte: um monte de gente cobra, mas veja, nós chegamos num limite de informações, Renato. É o zeitgeist, o espírito do tempo. Sim. É informação de mais, informação de menos. O Brasil tem mais smartphones que habitantes. Todo mundo tem acesso a informações e o número de idiotas aumenta a cada dia. Por que o número de idiotas aumenta quando deveria diminuir? Porque as pessoas têm apenas informações. Informações são como passageiros de rodoviária, elas passam e não ficam. Ninguém mora na rodoviária, né? Então, a cabeça do sujeito é só passagem, é informação. Isso faz com que você pode denunciar, tudo isso fica banalizado. Hoje as coisas só funcionam quando o Jornal Nacional ou o Fantástico coloca 10 minutos sobre a mesma matéria. 2, 3 dias, 4 dias seguidos, e por isso que a Lava Jato deu certo. Nós temos que entender o seguinte: a Lava Jato é um fenômeno de mídia. A Lava Jato só deu certo porque teve o apoio. Aquela imagem daquele tubo saindo dinheiro é uma imagem performática que marcou. Então, hoje, as coisas só funcionam. Querem ver? Tem gente que está dando golpe nas redes sociais, golpistas. O cara diz: eu sou 3 vezes honoris causa, sou doutor não sei o quê, e está ali enganam as pessoas. E aí tem um monte de gente que posta e diz: olha, esse cara não é isso. Isso é uma fraude. Ele continua fazendo a mesma coisa, ninguém o impede, continua enganando as pessoas. Sabe como é que ele para? Ele para se ele for para o jornal grande desses ou se for para o Fantástico, alguma coisa desse tipo. Senão, ele não para. Entendeu? É o zeitgeist. Não adianta. Todo mundo... Nós já denunciamos há tempo que isso aí, tá, do relatório do CNJ, que estava aprovado desde agosto, julho, nós dizíamos: olha, o relatório está aprovado. Agora, se o Jornal Nacional
tivesse dado 3 dias seguidos, 10 minutos para aprovação desse troço, isso tinha funcionado. Ou seja, nós, nestes tempos que vivemos, se faz coisas com palavras. Tem um livro famoso, que é do John Austin, que diz, o nome do livro é Como Fazer Coisas com Palavras. Como fazer coisas com palavras. Como fazer coisas com divulgação de notícias. É disso que se trata. É o zeitgeist. Nós perdemos para as informações, paradoxalmente. E, assim, é a mesma coisa essa questão da anistia, né? A gente não vê uma matéria lá... Claro! Falando inconstitucional, os caras cometeram crimes... Dri, né? Quer derrubar a anistia? 5 dias de 10 minutos, todos os dias, nos grandes jornais da TV aberta, você acaba com isto. A pergunta que não quer calar, por que não o fazem? Porque tem gente a favor da anistia, nos grandes jornais, nas grandes redes. Nós temos que admitir isso. Como fazer coisas com palavras? Flertando com o bolsonarismo. A Folha de São Paulo foi na cadeia gravar uma entrevista com a Débora, né, chamada do Batom, que virou o símbolo da anistia. Foram lá, ela com aquela carinha, dizendo que os filhos estão sofrendo. Gente, e por que o Lênio não vão lá explicando o crime que ela cometeu? Eu vou pegar, Adri, a própria Folha de São Paulo contra ela mesma. Vou pegar o Antônio Prata. O Antônio Prata tem um texto dizendo o seguinte: entrevistar Bolsonaro, entrevistar a moça do batom, dar-lhe uma página, é mais ou menos como pegar o Jack o Estripador e fazer uma coletiva com ele perguntando quais são as marcas das facas que ele utilizou para estripar. A Folha contra a Folha. Não aprendem, né? Assim, e você falou também dessa questão das redes, esse excesso de informações e tal. Agora mesmo, hoje a gente estava falando daquele advogado que era o queridinho do Pablo Marçal, dos bolsonaristas, João Neto, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes. Ele grava vídeo assim, você cometeu crime? Não, como é que é? Se você for meu cliente, não vai dar nada. Ele ficou famoso, né? Agora foi flagrado espancando a namorada, está preso. É esse sujeito que era o queridinho, que tem mais de 2 milhões, que fala para tanta gente. Né? Isso é que nem aqueles senadores americanos que são contra os homossexuais, que fazem discursos rigorosos, depois eles são pegos fresteando meninos nos banheiros. Senador é flagrado, é mais ou menos isso. Em tempos de rede, algoritmo, e eles pagam ainda, né, para ter, imagina, 2 milhões de seguidores, como que o cara chegou nesse número? Pagando. Eu gosto disso, sabe por quê? Não existe seguidores para tanta gente seguida. Não tem. Paga algoritmo que leva, né? Tem vários comentários, e a Mônica Mello está dizendo: oi, Lênio, graças à sua resposta sobre a notícia crime contra deputados que assinaram a SPL da anistia, meu marido entrou e a PGR aceitou e enviou 2 e-mails com os códigos a serem rastreados. Olha aí, a Mônica, né? Levando então, aí. Maravilha. Parabéns, né? E a Leda manda aqui também um super sticker. E eu queria te perguntar, Lênio, como que você está vendo essa situação do Glauber Braga, que está sendo aí correndo risco de ser cassado porque expulsou um fascista do MBL na Câmara? Claro, veja, o Glauber teve azar, né? Porque
ele caiu exatamente num parlamento e num momento ruim para isso, porque o caso dele é um easy case, um caso fácil que foi transformado num caso difícil e agora virou um caso trágico, um tragic case. Eu assinei um abaixo-assinado que foi puxado, aí eu assinei logo depois do Chico Buarque, eu acho, nós fizemos uma lista assinando em defesa do Glauber. O Glauber é um combativo parlamentar, tem toda a minha solidariedade, e é diferente, por exemplo, quando alguém faz um discurso machista, um discurso homofóbico, um discurso racista, etc. O Glauber, ao contrário, o Glauber empurrou, tirou o cara para fora porque o cara estava ofendendo com discursos fascistas, etc. Quer dizer, agora, para um parlamento como esse, eles igualam aquele cara que matou, mandou matar, está envolvido lá, está sendo julgado, da Marielle, com um cara como o Glauber, que expulsa um fascista do parlamento. Aí é difícil, realmente, é muito difícil. Eu tenho pena, eu me solidarizo com o Glauber, lamentavelmente, ele pegou uma vibe, uma onda errada no parlamento, justamente num período em que a extrema-direita quer se vingar por uma série de coisas, né? Eu mando aqui minha solidariedade, meu abraço fraterno ao Glauber e estimo que nessa luta, né, que ele inclusive agora radicalizou uma greve de fome, que sempre é um caminho difícil de fazer, porque é algo que abala a saúde, que faz com que pode haver sequelas disso e não tem garantia de êxito. É realmente muito, muito difícil. Faltam grandes líderes no parlamento. Antigamente você, quando tinha alguns parlamentares que, quando falavam, o parlamento parava para ouvi-los. Lembra de José Paulo Bisol, essas grandes figuras? Quando falava, o parlamento parava. Hoje você tem o Gilson da Federal. Está entendendo? Gilvan da Federal. Gilvan da Federal. Você tem o Magno Malta. Esses caras... Quer dizer, é muito difícil eu tivesse um grande líder que fizesse um pronunciamento e dissesse, olha aqui, o parlamento, não vamos igualar o cara que tentou matar, o cara que mandou matar, o envolvido no caso Marielle, não vamos igualar o caso que matou o próprio marido lá, o pastor de Lis, quer dizer, a Flor de Lis, não vamos igualar com alguém que faz uma espécie de legítima defesa do parlamento, expulsando, né, assim. Agora, quem vai fazer isso? Não tem grandes figuras no parlamento. O parlamento ficou pequeno, entende? Qual é o grande intelectual do parlamento hoje? Me dá um. Entende? Não tem. Por quê? Porque também, com as redes sociais, etc., você pergunta para pessoas, eu gosto de dar alguns exemplos de amigos meus para não falar de mim mesmo. Pergunta se o Pedro Serrano se candidatasse, se alguém votava no Pedro Serrano, a não ser que ele fizesse propaganda no TikTok. Dancinha no TikTok. Então, agora ele faria um strike no parlamento com um pronunciamento, e eu te dou uma lista aqui de pessoas, mas elas não estão dispostas a fazer isso, porque elas fracassarão, elas serão derrotadas pelo Gilvan, pela Carla Pérez, ou pela outra que foi caçada agora, enfim, essas coisas. Muito bem, doutor Lênio Streck, nosso amigo. Tem uma última
pergunta do Luiz Renato. Doutor, não seria possível ao Estado a custódia do grevista para resguardar sua saúde e alimentá-lo compulsoriamente? O Estado não tem o dever de resguardar essa vida, assim como a de um suicida prestes a se jogar da ponte? Luiz Renato, isso vai chegar um momento que essa questão vai ser posta, né? Quando a coisa vai chegar um momento, né, que a questão política vira uma questão de saúde pública, ou saúde individual. Eu não sei responder isso porque é uma questão gravíssima. O parlamento é que devia se preocupar com um membro seu eleito pelo povo que está fazendo greve de fome em face de uma injustiça que ele está sofrendo. Agora, o parlamento o presidente do parlamento devia tomar assim essa questão e discutir, mas parece que entregaram o nosso Glauber às feras, né? Lênio, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Um ótimo feriado para você e até a próxima. Obrigada. Viu? Valeu, Lênio. Boas Páscoas, né? Boas Páscoas. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.